Olá, quais as soluções para a crise no abastecimento de grãos em Santa Catarina? Esse é o tema do Parlamento Debate que você passa a acompanhar a partir de agora pela TVAL e pela Rádio AL, veículos de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Como vocês sabem, produtores tanto de aves como suínos e as próprias agroindústrias de Santa Catarina estão enfrentando sérias dificuldades para a aquisição de grãos que são necessários para a alimentação dos animais e que estão chegando ao estado de Santa Catarina a preços muito altos. A produção de milho em Santa Catarina, por exemplo, é insuficiente. E o governo do estado e as entidades que representam os produtores estão solicitando ajuda ao governo federal. E por isso nós trazemos também esse assunto à Assembleia Legislativa, mais especialmente a TVAL e a Rádio AL, no nosso Parlamento Debate. Nós convidamos para estar aqui conosco Joel Paulo Perotto, ele que é Superintendente Federal de Agricultura em Santa Catarina. Muito obrigada pela sua participação conosco. Também está aqui no Parlamento Debate Ayrton Spies, ele que é secretário adjunto de Agricultura do nosso estado, obrigada. Nelton de Souza, que é diretor da FAESC, a Federação de Agricultura do nosso estado, e ainda Milton Dalago, que é coordenador técnico da OSESC, a Organização das Cooperativas de Santa Catarina. Agora, antes de nós começarmos o nosso debate propriamente dito, eu convido a todos, nossos convidados aqui do programa, e a você que está nos acompanhando, a ver uma reportagem produzida pela colega Gisele Dalpiaz, exatamente sobre esse tema que nós vamos abordar a partir de agora. Vamos ver a matéria. Em Santa Catarina, o milho e a soja representam 70% da ração alimentar consumida pelas aves. Com a alta no preço da saca desses grãos, as agroindústrias catarinenses têm enfrentado dificuldades para a compra dos produtos. De acordo com a Organização das Cooperativas de Santa Catarina, o valor da saca do milho passou de R$ 23 para R$ 36 e a tonelada do farelo aumentou de R$ 550 para R$ 1.500. O resultado disso, enormes prejuízos para os criadores, que não têm condições de alimentar os animais. Em safras normais, o estado produz 3,7 milhões de toneladas de milho, mas esse número também não supre a necessidade de consumo de mais de 5 milhões de toneladas. Com a estiagem na região oeste, a produção dos grãos em Santa Catarina ficou comprometida, com uma queda de 900 mil toneladas na safra. Para reverter esse quadro, o estado formou um grupo de trabalho composto pela Secretaria de Estado da Agricultura, Companhia Nacional de Abastecimento, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e entidades ligadas ao setor produtivo. Uma das iniciativas desse grupo foi a elaboração de um documento destinado ao ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro. Nele, o estado pede medidas emergenciais ao governo federal para amenizar a falta de grãos. Uma das sugestões apresentadas no documento é para que o governo federal subsidie o transporte do milho para Santa Catarina. Nós precisamos desse apoio, até porque se nós conseguirmos trazer o milho com o preço do frete subsidiado, permite à agroindústria manter as suas atividades, os pequenos integrados e as pequenas agroindústrias manterem as suas atividades. Diferente disso, a expectativa é que teremos a falência de algumas plantas no estado de Santa Catarina, a redução de mão de obra em alguns frigoríficos e a redução na integração de outros frigoríficos. O documento ainda propõe que essas medidas emergenciais sejam adotadas até o dia 31 de dezembro. Caso contrário, nós vamos ter desemprego e pode até um aumento de inflação, porque, consequentemente, com alto custo de produção, repassa-se ao frango, ao suíno, o preço do custo e aumenta direto para o consumidor. Você acompanhou aí na reportagem, a situação é grave, sim, preocupa e medidas urgentes precisam ser adotadas. Antes da gente conversar até com o representante do Ministério da Agricultura e também com o secretário adjunto de Estado, eu quero que tanto o Nelton de Souza quanto o Milton Dalago nos façam um relato exatamente o que está acontecendo com os produtores. Nelton, por favor. Os produtores estão numa situação muito difícil, principalmente os produtores que são independentes ou ligados a pequenas integradoras ou pequenas agroindústrias. Esses que estão mais desprotegidos e estão sofrendo mais pela falta do produto e quando tem o produto por um preço exorbitante que inviabiliza as suas criações de aves, de suíno, o que for, até o próprio gado leiteiro está sendo bastante
prejudicado com essa situação de preço e de falta de produto. Aqui em Santa Catarina, duas coisas, preço e falta de produto. As duas coisas juntas que são difíceis do produtor suportar. Não tem como o produtor resolver isso ele sozinho. Precisa de ajuda efetivamente e forte dos governos para que isso seja solucionado. Seu Milton Dalago, que está aqui em nome da OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado, coordenador técnico, como é que a entidade está vendo toda essa situação? Inclusive a própria mídia tem divulgado aí o abate de animais em função da falta de alimentação. Maria Helena, essa situação, em janeiro, quando começaram a sair os dados, as informações da estiagem que estava ocorrendo a partir de novembro, dezembro, já começou a se especular em termos de quebra. A organização, naquele momento, se posicionou que o governo já deveria ter algumas ações para atender principalmente os pequenos consumidores de milho, produtores de suínos, de leite, de aves, produtores independentes. E naquele momento nós tínhamos reivindicado no ano 2011, no mês de outubro, nós tínhamos feito uma estimativa que nós teríamos uma necessidade para atender esses pequenos, um volume de 150 mil toneladas de milho dos estoques do governo para a venda direta, a venda a balcão. Nós mexemos, trabalhamos, fizemos levantamentos e elevamos, seriam necessários, naquele momento, no mês de janeiro, quando os números eram parciais da quebra, certo? Para 500 mil toneladas que seriam necessárias para Santa Catarina. Levamos essa reivindicação para o governo federal através da CONAB, já que quem gera os estoques públicos do governo federal é a Companhia Nacional de Abastecimento. Temos um bom relacionamento com eles. Nas discussões, aprofundando, nós já indicávamos, mesmo sem ter um número definitivo de quebra da safra de milho, nós sabíamos que seria necessário, naquele momento, no mínimo 500 mil toneladas. Infelizmente, até apresentado, muito pouco foi feito. Chegamos ao ponto de chegar alguns soltando animais para não morrer de fome dentro das valas, né? Uhum. Dentro das possíveis ou dentro do aviário. Não precisa chegar numa medida extrema. Simplesmente você pode abrir o aviário e deixar solto que o próprio animal vai procurar alimentação. Muitos fizeram isso. Aqui intensificou, como dizer, a população urbana toma conhecimento disso, porque tem uma imagem forte que ocorreu um caso isolado, o sacrifício de pintinhos, o desespero do criador. Então, agora nós já estávamos numa situação emergencial, só que agora criou-se uma força-tarefa, entendeu? Agora que sentiram efetivamente a necessidade de ter, em época de emergência, em época de crise, nós temos que ter ações diferenciadas. Tá? E espero que com essa introdução nós conseguimos debater e aprofundarmos, ou até concluirmos durante esse período de trabalho nosso aqui. Ok. Secretário Ayrton Spis, o que já providenciamos nesse sentido para socorrer emergencialmente? O que se pensa, principalmente em termos de futuro, já que crises como essas vão continuar acontecendo? É verdade. Se nós olharmos para a origem dessa crise, a gente percebe que ela não tem um fator só. É uma combinação de fatores. O estado de Santa Catarina, como bem mostrou a reportagem, já tem um déficit anual normal, em condições de colheita normal de 1.800.000 toneladas por ano, e com a estiagem desse ano nós perdemos 900.000 toneladas. Então, nós vemos logo, como disse o Milton, você não pode enfrentar uma situação anormal apenas com os mecanismos normais que o governo federal, através da CONAB, dispunha para equilibrar abastecimento. Nós precisamos de medidas excepcionais e essas medidas demoraram para acontecer, por isso que a situação se agravou tanto. E na outra frente nós tivemos o problema do preço alto, né? E isso tem a ver com a seca dos Estados Unidos, que lá se perderam 80 milhões de toneladas de milho, só nessa estiagem, e o mundo está com os estoques baixos, e com isso tem uma pressão de alta.
Agora, ainda tivemos um outro fator que é de logística, né? Onde a greve dos caminhoneiros e a nova lei dos caminhoneiros também está afastando, né, muito do transporte que normalmente estaria engajado na transferência da safra do Mato Grosso do Sul e Goiás para o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos aí uma paralisação e hoje o frete ficou bem mais caro. Para vocês terem uma ideia, a Conab licitava frete na faixa de R$150 reais a tonelada do Mato Grosso para Santa Catarina. Hoje esse frete já está em R$280 a R$300. E tudo isso, um conjunto de fatores. Agora, o que nós estamos fazendo e podemos fazer? Primeiro é aumentar a eficácia e o funcionamento daquelas medidas que o governo federal já tem, que é o aporte de milho na primeira versão, na primeira modalidade, fornecer 27 toneladas por mês para o pequeno criador, para aquele que tem um consumo máximo de 54 toneladas por mês, a R$21. Esse é o milho altamente subsidiado. E agora, desse grupo de trabalho que nós criamos aqui em Santa Catarina, nós acabamos de receber a notícia que o Ministério da Agricultura já aprovou um subsídio ao frete de R$5 para que as agroindústrias possam buscar por CNPJ até 1.000 toneladas por mês e esse milho ser trazido para Santa Catarina com um subsídio de R$5 do frete. Ele deve chegar aqui, então, na faixa de R$30 o saco, quando o mercado está operando em R$35,50 hoje em Santa Catarina. Então há um incentivo ali para que... E isso desburocratiza muito o processo. Você vê que a Conab, para ela movimentar esses grãos, ela precisa licitar frete. Na segunda-feira vamos ter uma licitação para Santa Catarina de 34 mil toneladas, mas esse milho só vai chegar aqui em Santa Catarina daqui a 15, 20 dias. Então, com essa nova medida, em que há um subsídio direto para a agroindústria buscar e os produtores buscarem o milho, nós também devemos ter mais agilidade. Isso tudo são medidas, eu diria que não são suficientes, mas elas vão começar a mexer o ponteiro. Na hora que nós aumentarmos a oferta de milho em Santa Catarina, vamos ter dois benefícios: a redução do déficit e também uma redução da pressão de alta nos preços. E isso é importante, né? E lembrar também que no Mato Grosso, a safra de milho esse ano, da safrinha, está sendo recorde. Nunca o Brasil colheu tanto milho safrinha como esse ano. Vamos passar de 34 milhões de toneladas de safrinha, somados à safra, isso vai dar 73 milhões de toneladas. Então não há falta de milho. O milho só está no lugar errado. Ele não chegou ao lugar certo. Ouvir também as considerações iniciais aqui do Superintendente Federal, o senhor Joel Paulo Perotto. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Como diz o secretário, não falta milho no país. A questão é logística. Primeiro eu queria colocar que eu estou na superintendência, mas eu sou catarinense. Então a gente tem essa conversa e essa discussão sobre isso há tempo. A nível federal, assim como a nível estadual, o governo só reage se for provocado. A situação que o Milton colocou, que é uma situação que eu acho que agora realmente vai começar a ser trabalhada de forma diferente, realmente está no planejamento os riscos de Santa Catarina no setor. A questão foi colocado para a Conab. A Conab, quando eu fui tomar conhecimento dos investimentos que tinha na Conab para Santa Catarina, era um armazém de 30 toneladas. 30 toneladas não dá para 2 horas de consumo de... Então, a questão do abastecimento hoje, até do que foi colocado, se tem o milho e não tem caminhão, mas se tem milho e tem caminhão e não tem armazém, então toda a cadeia tem que ser trabalhada, tem que ser analisada, todas essas questões estão sendo colocadas e realmente tem que inserir na política agrícola as questões emergenciais. Não pode ser como era no passado também com as enchentes e, bom, a hora que a água bate é que nós vamos correr para ver o que fazer. Nesse ponto, na situação da defesa civil, se estruturou e se profissionalizou. Nas questões emergenciais na agricultura, tem que estar contemplada na política agrícola essas emergências, porque todos caem também na questão legal. Hoje a Conab tem condições de aumentar esse estoque e armazenamento? Como é que está? Nós temos uma obra, inclusive, no oeste do estado, né? Sim, mas vai levar tempo ainda. Eu não seria a pessoa apropriada, porque a Conab aqui deveria ter sido convidado, talvez, para contribuir melhor. Na verdade foi, não pôde comparecer. Exato, mas a Conab, ela tem. O Brasil, de um modo geral, que nos foi apresentado, inclusive, pela vinda do secretário de Política Agrícola na reunião que teve na Conab, o grupo participou,
tem um superávit bom de milho a nível de Brasil, né? Agora, a nível de Conab, existe a necessidade realmente de ter uma discussão de mais força política de colocar Santa Catarina dentro desse planejamento no abastecimento de grãos. Porque essa é uma solicitação do Estado, exatamente para que se aumente esse abastecimento. Exatamente. Essa armazenagem. Se você olhar o papel de políticas públicas, por que nós precisamos ter o governo como parceiro da iniciativa privada numa situação como essa? As políticas públicas precisam estar aí para alavancar o desenvolvimento, aquelas oportunidades latentes de desenvolvimento de negócios, de empreendimentos, onde o Estado pode ser um parceiro no desenvolvimento, e na outra vertente ele tem que trabalhar na proteção de setores que estão em risco. E nesse momento nós estamos exatamente de uma situação como essa. É a hora de mobilizar recursos, porque se você deixa um setor desses cair na lata do lixo, é muito difícil de tirar. Os prejuízos para toda a sociedade são muito maiores. Então é oportuno e é urgente, né, que se gaste recurso público numa situação emergencial para que depois, na normalidade, aquele setor possa contribuir para o desenvolvimento do país novamente. E é isso exatamente que o governo do Estado de Santa Catarina está pedindo ao governo federal, e nós estamos trabalhando isso com veemência, porque para Santa Catarina, vejam vocês, nós somos o maior produtor de suínos do Brasil, com 25% da produção nacional, nós somos o segundo maior produtor de frangos, e estamos crescendo muito rapidamente na produção leiteira, que o colega Nelton mencionou. Nós já somos o quinto maior produtor, e a atividade leiteira também passa a ser um concorrente no consumo dos grãos e do milho de Santa Catarina. Agora, corremos riscos, se não der esse apoio ao setor produtivo, até mesmo de agroindústrias abandonarem o nosso estado e chegar mais perto de onde está a produção de grãos. Esse é o grande perigo, se essas medidas não forem tomadas, se não acontecer isso que o Joel está chamando a atenção de um planejamento sério, profundo, objetivo, esse perigo existe de mais uma crise dessa. O setor não vai resistir durante muito tempo. Agora se toma aí medidas emergenciais, espero que funcione, tem que funcionar. Santa Catarina precisa, o produtor rural precisa, o setor como um todo dessas atividades precisam, mas eu acho que realmente é hora de, tratando agora do emergencial, que já está sendo tratado, planejar para amanhã ou depois. Nós não podemos, Santa Catarina, o secretário citou a nossa participação em suínos e aves e leite. Isso é uma conquista muito grande, de trabalho muito sério, de muitos anos, de empresas, de produtor rural, de governos. Não podemos jogar isso de uma hora para outra pela janela, até pela condição sanitária, por todas as outras condições que Santa Catarina já conquistou. Isso tem que ser resolvido rapidamente, acenando aí com soluções não só emergenciais, como a médio prazo. Claro que em toda crise também surgem oportunidades, até eu quero a opinião dos senhores sobre isso. Quer dizer, assim como nos Estados Unidos, a seca fez com que eles tivessem que vir buscar o milho no Brasil, mas também aumentou o custo para eles, isso pode acontecer conosco, se a gente não tomar uma providência. Mas, por outro lado, o nosso produto hoje está mais competitivo. Sim, a verdade é assim, essa crise ela vai trazer oportunidades, porque vamos olhar essa crise pelo lado do produtor de milho e de soja do Brasil. Ora, é uma grande oportunidade, nunca vai se produzir tanto como se está produzindo agora, e isso vai ser um grande incentivo, inclusive para a próxima safra, né? Ou seja, o agronegócio, com o aumento dos preços, tende a ganhar. O que ocorre no caso da produção de suínos e aves, que são profundamente dependentes desses grãos, como foi dito, mais de 70% do custo de produção os grãos, milho e soja. O ex-ministro Roberto Rodrigues costumava dizer: o frango é um milho com asas, né? Então ele é o milho. O que ocorre? Houve um descompasso entre o repasse do aumento de custo de produção, do preço do milho e da ração, para o preço das aves e da carne. O consumidor, em última análise, vai ajudar a pagar essa conta. Mas isso aumentará o abastecimento e o equilíbrio tende a voltar.
né? O que ocorre é que nós estamos numa situação emergencial, essa emergência tem a ver com a nossa estiagem, esse desabastecimento e com os fatores que eu mencionei no início, mas que no limite nós devemos sair mais fortes dessa crise. Fica bem claro o alerta, nós temos que ter mais infraestrutura para compensar essas vicissitudes do abastecimento que o clima e o mercado nos impõem. Isto é, mais logística de transporte, mais armazéns para armazenar grãos em reserva, né? E, principalmente, investir também mais em tecnologia para aumentar a produtividade de Santa Catarina. Todo o déficit de milho que nós temos em Santa Catarina atualmente pode ser compensado, suprido, se na média os produtores passarem a adotar a tecnologia que os bons produtores já adotam. Se nós produzirmos 200 sacos por hectare, isso dá 12 toneladas por hectare, em vez de 6.200 quilos ou 6,2 toneladas que nós estamos fazendo hoje, nós vamos ter milho de sobra em Santa Catarina. Agora, área para plantar nós não temos, até gostaria que vocês conversassem sobre isso. Como é que é? Nós temos algumas regiões ainda que daria de investir nisso. Com pastagem degradada, alguma coisa da área de recuperar. Não novas áreas, só melhoria das áreas existentes. Entendeu? Mas o produtor tem algumas limitações também. Quando nós falamos em tecnologia, tem a cultura. Aí nós precisamos de assistência técnica, precisamos da extensão rural, precisamos de linhas de crédito, precisamos do seguro. Porque o seguro que existe hoje, ele garante o financiamento. Porque o que faz hoje com que o produtor não produza tanto é o temor? Justamente eu estava chegando nesse termo. Nós temos seguro hoje, mas é seguro de financiamento. Se der uma frustração de safra, uma perda, o seguro vem e cobre justamente a dívida do produtor. Para promover um debate, então, é que reage muito rápido a capacidade produtiva de Santa Catarina com relação a suínos e aves. É evidente que tem que ter comida. Então, quando se aventou a possibilidade do mercado russo, não tem como segurar o produtor de começar a produzir. Então existe um desequilíbrio entre... Nós estamos muito dependentes do mercado externo, com a capacidade produtiva que tem. Estou falando em termos de visão de suinocultura, é uma questão de mercado, é oferta e procura. Então, nesse planejamento, nessa revisão, que tem que ser contemplado, que o Milton falou exatamente isso sobre o seguro, é contemplar essas questões que são econômicas, de suma importância econômica e social para Santa Catarina, que não é para o Nordeste, por exemplo, a questão que nós estamos passando aqui, não é para o Centro-Oeste. Contemplar dentro da política agrícola. Joel, e aí não é só contemplar o financiamento. Não, Joel, mas tem coisas que nós temos déficit de infraestrutura. Nós, numa situação de safra normal, tá, o Dr. Nelton aí, o Dr. Spies e você, nós produzimos em torno de 6 milhões e 500 mil toneladas de grão, em situação de normalidade. Nós temos capacidade estática de armazenagem em Santa Catarina, 4 milhões e 200 mil toneladas. Certo? Capacidade. E isso é todos os armazéns de Santa Catarina. Graneleiro, fundo chato, fundo em V, convencional, estando no porto ou não estando. Público, privado, tudo. Público, privado, todos. Então, se vir uma safra em condições de normalidade, o nosso produtor de ave, suíno e leite, ele já sai prejudicado. Porque nós não temos espaço para receber, beneficiar, secar, limpar e armazenar. Por falta de espaço, eu tenho a capacidade estática, não é suficiente para absorver a safra. Eu trabalho com a capacidade nominal. O que eu faço? Limpo e seco, mando para o porto, mando para outros estados, porque eu sou obrigado a abrir espaço. Então eu acho que tem uma hora que são coisas que não precisa ser especialista, certo? Basta ver o que está. Nós viemos batendo nessa tecla da armazenagem. Se nós somos produtores de aves, suínos e leite, se nós consumimos na faixa 5 milhões e 500 mil toneladas ano. E só produz 1 milhão de capacidade. Não, produz 4 milhões, vamos colocar. Vamos arredondar a conta, porque o telespectador também não é especialista do ramo, então só para contextualizar. Então, em primeiro lugar, nós temos que trabalhar no campo para aumentar a produtividade. Isso trabalha com o quê? Com assistência técnica. Assistência, tecnologia, que se referiu o secretário. Nós vamos fazer um rápido intervalo, com a permissão dos senhores, e já voltamos.
aqui pela TVA e também pela Rádio AL, falando exatamente sobre quais as soluções aí para a crise de grãos que está afetando Santa Catarina e o nosso setor produtivo, né, de aves e também suínos. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o Parlamento Debate, que esta semana discute as soluções para o abastecimento de grãos, uma crise que está vivendo Santa Catarina nessa área, no setor produtivo. Estão conosco Joel Paulo Perotto, que é superintendente federal de Agricultura em Santa Catarina, também o secretário adjunto de Agricultura do nosso estado, Ayrton Spies, Delton de Souza, representando aqui a diretoria da FAESC, a Federação de Agricultura do nosso estado, e ainda Milton Dalago, coordenador técnico da UCESC, que é a organização das cooperativas do nosso estado. Muito obrigada mais uma vez a todos pela presença. A gente falou praticamente em todo o primeiro bloco dessa necessidade de abastecimento, de armazenagem em Santa Catarina de grãos, principalmente do milho. Como eu citei também no primeiro bloco, houve até um convite à CONAB aqui no nosso estado, à superintendência local, que não pôde comparecer, enfim, não tinha muita novidade nesse sentido a nos dar. Então eu peço que vocês até nos ajudem nesse sentido, de fazer um relato, qual é a situação hoje de armazenagem no nosso estado. Nós temos um silo em construção no oeste do nosso estado. Mas isso aí eu até vou deixar para o Milton, que o que eu queria colocar e não perder de vista era o seguinte, sobre essa situação. Viu, Milton? Que diz assim, bom, não, é imaginar. Mas imagine se tivesse ferrovia realmente ligando a oeste a Santa Catarina hoje. O que seria essa crise? Zero. Porque o milho existe. Claro. Então, a questão do armazém, tu vai ter que transportar de qualquer forma. Quando você fala em tonelada, não se tem ideia, tá? Porque 3.000 toneladas é 80 carretas, né? Nós estamos falando de 500.000 toneladas. Tá? Se for fazer o cálculo, aí vai ver o que representa isso. Então, no médio e longo prazo, é evidente que tem que ser o sistema de logística e transporte, e a ferrovia seria a solução realmente. Em contrapartida, tendo uma normalidade, o preço baixo, é como a gente estava trabalhando e vai ser competitivo, tem que ter armazém. Então, eu vejo que as duas soluções, elas passam pela normalidade normal do mercado de ter essas medidas emergenciais, mas imediatamente trabalhar na armazenagem através da CONAB, através do governo federal, exigência de conseguirmos silo de grande porte para Santa Catarina. Então, até peço para ele nos dar essa realidade. Em termos de logística, de deslocamento da produção do Centro-Oeste para Santa Catarina, nós falamos em ferrovia, se eu não me engano, desde os idos de 85, 86. E não sai. E agora está estourando. Não, mas naquele tempo nós falávamos a ferrovia do frango, de Chapecó ao Porto do Itajaí para exportação, para baixar o custo do frete, segurança nas estradas, manutenção melhor das estradas, porque você diminui o fluxo de veículos de carga, aquele negócio todo. Saiu? Não saiu. Há 5, 6 anos atrás nós estamos falando da ferrovia para trazer o cereal. Até agora já fica no discurso. Então, tem coisas palpáveis que nós podemos fazer. Como eu estava explicando, com uma produção de 6.500.000 toneladas de grãos ano, com a capacidade de 4.200, sendo que 2.300.000 está no sistema cooperativo. Nós viemos batendo nessa tecla 5, 6 anos atrás. Este ano, ainda no começo do ano, nós apresentamos uma proposta para o governador para nós ampliarmos essa capacidade, para esse milho que é produzido no estado, essa produção deficitária que nós temos, no momento da colheita tem uma estrutura mínima para recebê-lo e retê-lo aqui. Por que ocorre? Que hoje não temos nada. Não temos nada. Ou mandamos para exportação, ou mandamos para outros estados. Ou fica a céu aberto. Não, nós temos 2/3 de capacidade estática instalada em relação à nossa safra, ou seja, para 1/3 falta lugar. Tá. É como se 1/3 dos nossos grãos colhidos em Santa Catarina, aí é milho, é soja, é trigo, tem que dormir embaixo da ponte, não tem casa para cobertar. Agora, lá no Mato Grosso, o déficit de estocagem é bem maior, tanto é que agora no milho safrinha tem milho sendo estocado a céu aberto. Mas lá o clima permite fazer isso, porque você tem uma época do ano, na hora da colheita, que nem agora, não chove. Em setembro voltam as chuvas no Mato Grosso. Esse milho tem que sair de lá, senão ele pode se perder.
Evidente que a estocagem, ela traz o equilíbrio na oferta, né? Ela permite com que a gente invista mais na produção sem medo de perdê-la. E para quem é um grande consumidor de milho, como é o nosso caso, você tem também a garantia do abastecimento quando você precisa. Então, para nós, a armazenagem não é só para resolver o problema de quem produz os grãos, é também para resolver o problema de quem consome os grãos. E isso é uma política de mercado importante. Então, o investimento do governo, tanto estadual como governo federal, em armazéns, assessorando o setor privado, é importante. A Conab, ela não constrói mais seus armazéns, ela contrata os armazéns privados para estocar o seu produto. Então, hoje, há todo um rito dentro da Conab que ela permite com que qualquer um que detenha um armazém possa servir a Conab. Então, isso existe. Agora, no limite é o que o Milton falou, nós temos menos armazéns do que precisamos, tanto para a produção que temos, quanto para o milho que precisamos para o nosso consumo. Para o abastecimento dos nossos plantéis. Quer complementar? Não, isso aí é um problema bastante sério para Santa Catarina. E aquilo que o secretário colocou, eu só quero fazer uma ponderação aqui, acho que não é nem para discutir, mas a produção de grãos, milho e soja, vamos ficar nesse que está sendo discutido aqui, não é prioridade dos governos. Porque essas duas, milho e soja, são produzidos em média propriedade, grande propriedade, e esse povo não tem apoio nenhum. Então, você veja, essa coisa precisa ser repensada. Então, o milho e a soja que são produzidos por médio produtores ou grandes lá no Brasil Central, aqui não tem, mas médio tem bastante, eles são essenciais para o pequeno produtor. Mas isso não se olha, isso não se vê e não se dá apoio, e tem até setores contra, porque aí é o agronegócio, aí é uma coisa que não pode ser apoiada, isso aí é uma coisa que... Isso é concreto, isso é real. Nem financiamento existe ou existia até agora para esse pessoal. Então, são coisas que precisam ser repensadas. Até o senhor falou uma responsabilidade, uma necessidade. Como que o pequeno vai sobreviver governos, sozinho? Milho e soja não é cultura para pequena propriedade, nunca foi. Me permite só trazer uma informação a respeito do governo do Estado, na Secretaria da Agricultura, nós temos um programa de apoio à armazenagem, que é o Programa Armazenar, pelo qual quem quiser construir armazéns, né, as cooperativas principalmente, né, recebem o juro do investimento. Né? Eles podem financiar o empreendimento e nós estamos pagando, inclusive hoje, ainda juros de muitos armazéns construídos no Estado de Santa Catarina. Então já há, sim, uma política de apoio à construção de armazéns em Santa Catarina. Aí eu lhe pergunto assim, e como o Estado está estudando essas outras possibilidades, por exemplo, pagar parte do frete desses produtos, a própria questão do ICMS? A política de abastecimento... Existe uma possibilidade do governo adotar essas medidas? A política de abastecimento, em princípio, é uma responsabilidade do governo federal. Por isso que tem no Ministério da Agricultura a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab. Se estudava essa possibilidade do Estado pagar parte desse frete, enfim, facilitar. O Estado não tem recursos para bancar o custo alto, que o volume é muito alto, né? Isso é uma transferência. O Estado, por exemplo, agora na crise da suinocultura, abriu mão do ICMS até o dia 31 de agosto agora, a carne suína natura resfriada e os suínos vivos não estão pagando ICMS, então há uma transferência do setor público por essa renúncia de receitas, trabalha com outras medidas. Pagar o frete seria uma coisa que não há recursos suficientes, mas o governo federal tem no seu orçamento as políticas de abastecimento. Portanto, lá tem recursos orçados exatamente para essa finalidade. Essa modalidade chama-se VEP, que é justamente valor de escoamento de produto. Toda vez que um produto tem um preço de mercado acima de um certo gatilho, e é o caso do milho agora, que está muito caro, o governo pode lançar mão dessa política que está regulamentada no Ministério da Agricultura e na Conab, para entrar em ação e gastar dinheiro público para reequilibrar o mercado. Portanto, é uma responsabilidade, acima de tudo, federal. Bom, aí é que é o que eu falei desde o início, que antes de estar superintendente da agricultura em Santa Catarina, eu sou catarinense. Sim. Então, é exatamente quem vai definir essas necessidades e essa
briga, que eu estou dizendo no bom sentido, política dos setores produtivos e tal, em Brasília é Santa Catarina. Então aí é que está esses gargalos que são nossos, porque hoje na visão nacional não tem crise na agricultura. O problema está aqui. Quem está produzindo, como tu falou, espias, milho e soja e o preço lá em cima, quer dizer, o problema é de Santa Catarina hoje, esse é o problema. Então, os instrumentos a serem colocados é da Conab e do governo federal. E eles são para todos, aí que eu estou dizendo. Então, o nosso caso de Santa Catarina é específico. Essas medidas, elas têm que ser vistas e começarem a ser vistas de forma específica. Por exemplo, o milho balcão da Conab, só vou dar aqui um exemplo, mas no Nordeste provavelmente você vai buscar algum, para atender alguns, tu vai de caminhonete, de jipe, porque é uma estrutura completamente diferente. Quer dizer, às vezes nem o próprio pessoal, o próprio catarinense conhece o que é realmente a produção, Estado, né? a realidade do Estado. Nós falamos aqui em pequeno produtor, todos são pequenos. São todos pequenos mesmo. Agora, em termos de produção, ela é absurdamente diferenciada. E como catarinense, então, o senhor reforça, né, aí fora, e até para o próprio governo federal, muitas vezes, não, a Santa Catarina não precisa. Não precisa, está bem e tal. E outra coisa, esse limite de 1 tonelada, isso aí atende o Brasil inteiro, mas não atende Santa Catarina. Então, essas questões é que a gente precisa ter um envolvimento maior, não só na crise, né? Não só na crise, pós-crise. Nós temos experiência junto, estamos trabalhando junto, integrado aqui. Já teve a experiência da seca, a relação é a mesma. De necessidade de disparar gatilhos emergenciais do governo federal com dificuldades que deveriam ser supridas. Me permita só fazer um esclarecimento. Nós chegamos a essa mesa, a esse debate, justamente por causa da crise na avicultura, né? E as políticas de milho, de aporte de milho para Santa Catarina que a Conab estava utilizando, estavam destinados ao agricultor CPF, ao pequeno produtor. Mas a produção de aves em Santa Catarina, ela é 100% integrada. Ou seja, quem ficou sem milho foram agroindústrias, que a ração, aquele produtor que soltou as aves, como disse o Milton, para que buscasse seu próprio alimento, porque faltou a ração, ele não faz a ração para aquelas aves. Quem traz a ração é a agroindústria, e por isso que com a medida que foi anunciada hoje, que Santa Catarina solicitou, nós estamos permitindo com que as agroindústrias, por CNPJ, ou seja, a pessoa física, passe a ter acesso a esse milho da Conab também. Porque esta é a realidade de Santa Catarina. Então, quando a gente fala, quando muitas vezes é passado na mídia, a situação desesperadora de um produtor ou de outro, a realidade é que as grandes agroindústrias estão mais preparadas e não faltou ração ainda. Está sim, é muito caro, né? Não está compensando e estão trabalhando no prejuízo. Mas há pequenas agroindústrias, pequenas integradoras que não tiveram estoque de milho e não tiveram capital de giro para comprar mais milho, e aí sim faltou milho para o produtor, que na verdade trata as aves com a ração da agroindústria. Agora nós vamos ter... Até para a gente entender esse ciclo. Secretário, por favor. Só voltando àquele tema, tanto o senhor falou no programa Armazenar, é consenso de todos que nós precisamos de infraestrutura de armazenagem. O senhor falou no Armazenar, já faz 4 anos que o programa está fechado, não dá de enquadrar, mas não é uma proposta. Tanto é que já fizemos isso para o governo do Estado, uma proposta para abrir um programa novamente, certo? Para mais 500 mil toneladas. Estamos no aguardo da resposta, já foi executado, já foi apresentado. Era um programa estadual. Sim, programa estadual, de incentivo com juros. No Estado apoiar a coisa. Por outro lado, estamos trabalhando no programa nacional para alongar os prazos de pagamento com a redução dos juros, certo? Quer dizer, nós estamos buscando isso. O sistema cooperativo está buscando isso. Mas agora, quando o senhor fala, voltando para a crise de abastecimento, nós estamos falando de infraestrutura. Voltando para a crise do abastecimento. A crise do abastecimento ocorreu com a elevação dos preços, ocorreu o aumento de custo da suinocultura, começou as quebras de contrato. Eu, por exemplo, se eu fosse produtor de leitão, tinha um contrato de entrega desse leitão para o Nelto fazer a terminação. O Nelto, se ele terminar esse leitão, ele só vai potencializar o seu prejuízo. Ele quebrou o contrato e não recebeu o meu leitão. E a cadeia é segmentada. Estruturada de uma forma que todos os elos têm que interagir. Porque a crise foi na suinocultura. O primeiro momento foi a suinocultura. O segundo momento foi a avicultura para as pequenas integradoras. Certo? E num terceiro momento, se continuar assim, vai ser o leite.
Né, Nelton? Certo. Porque esse ano nós entramos, quando o milho perde, ele perde para o milho e grão, quando tem uma quebra de safra, também perde em massa verde e proteínas para silagem. E a nossa bovinocultura de leite, basicamente, é pasto, silo e uma complementação com ração. Exatamente. Certo? Lá na frente, se nós tiver qualquer estiagem com essas culturas de inverno, pastagem de inverno, ele vai ter que suplementar com o quê? A silagem dele já está com de baixo valor nutricional porque pegou a seca. O volume foi menor porque não deu aquela densidade de matéria verde. Ele vai ter que buscar milho. Buscando os preços de venda com os custos já estão equilibrados, é mais um setor, é em cadeia, está tudo atrelado. A bovinocultura de leite, a avicultura e a suinocultura. A primeira que sentiu foi a suinocultura. Eu tenho informações, não chegaram a sacrificar animal, graças a Deus, produtores, a entrega para o terminador, ele não recebeu, o que é que eu faço com esse leitão? Buscamos, normalmente o mercado de Santa Catarina é demandado pelo Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Dentro do próprio sistema cooperativo nós tentamos achar, não era associado de cooperativa que opera com suíno, não. Era de outra cooperativa, mas ele tinha atividade de produção de leitão. Não achamos. Não chegou ao ponto de sacrifício dos animais. Mas ele saiu doando leitão. População, por quê? Para não solta, mata. Aí temos o risco, porque se você solta, nós temos um status sanitário diferenciado. Não, aí os prejuízos são incalculáveis. Aí se eu começo a soltar animal. Esse é o que eu ia levantar. Certo? Eu tenho o risco de problema de doenças, aí eu perco esse status. Aí é bem pior. Prejuízo maior. Porque nós temos que ter, do Brasil, na minha opinião, nós temos que ter a visão de crescimento. Em época de crise, não pensa assim em redução de plantel. Na minha opinião, o problema onde é que é? É custo. Vamos resolver o problema do custo. Vamos incrementar, vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos... Gerando renda, gera consumo. Gerando consumo, eleva preço. Melhora, entendeu? É que o enfoque, vamos dizer, estatal é um pouco diferente da necessidade. Só colocar uma situação assim, ó, Milton, no geral, para a gente não ter um cenário também tão pessimista com relação à situação. Né? A iniciativa privada reage rápido, o governo tem uma série de dificuldades para reagir. Agora, na análise geral, é necessário rever esse processo estamos falando de produção. Quando tu fala, o maior risco que eu vejo, que um dos grandes riscos que tem hoje, nessa questão de falta de alimento, é o mundo chegar e dizer, pô, mas o que esse país está fazendo? Né? Está jogando fora suínos, está jogando fora... Perdemos credibilidade. Né? Pintinho, está jogando... Então, a matéria-prima do equilíbrio da vinda de lá para cá é um processo que nós temos que discutir internamente no planejamento de suínos e aves. Eu penso que essa crise aqui, essas propostas que estão sendo encaminhadas pelo sistema, elas vão ser tratadas de forma diferente daqui para frente a partir do momento de crise. É nisso que eu acredito. Ok. Chegamos ao final, então, do nosso Parlamento Debate. Secretário, mais alguma consideração? Só para a gente talvez encerrar? Só para falar exatamente isso. Nós não devemos deixar o pessimismo tomar conta. O Brasil foi escalado pelo mundo para ser o maior fornecedor de proteína animal para alimentação. E o Brasil tem todas as condições de fazê-lo. Nós temos que aprender com a crise e sair mais forte. Mas a vantagem comparativa está toda do lado brasileiro. Nós temos fotossíntese, nós temos grãos e com isso nós podemos produzir muitos alimentos que o mundo quer comprar. Então estamos muito longe, né, de um colapso no sistema de produção. Eu acho que é só fazer o dever de casa que nós vamos em frente. Como diz o superintendente, a iniciativa privada reage rápido, os governos já nem tanto. E nós precisamos agir rápido porque essas crises são repetitivas, as estiagens são frequentes e vão continuar sendo, e é preciso esse apoio total, integral aos produtores do nosso estado para que a gente mantenha realmente esse status, não só no país, mas em todo o mundo, que é importante para Santa Catarina, é importante para nós catarinenses, nós consumidores, senão também nós vamos acabar pagando esse preço. Muito obrigado, você que nos acompanha pela TVA e pela Rádio AL. Até o próximo Parlamento Debate.